Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento, onde juntos estamos aprendendo cada vez mais sobre o nosso Deus e sobre o nosso Senhor Jesus. Estamos aqui aprendendo sobre o Evangelho verdadeiro de Cristo. E hoje vamos dar continuidade à nossa carta do estudo de Romanos, a carta onde o Evangelho de Cristo brilha mais, aonde a justiça de Deus se revela para a salvação, aonde aprendemos com o apóstolo Paulo que a salvação da alma, que a nossa justificação é através da fé naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. A justificação unicamente pela fé. Este é o assunto da carta aos Romanos. E, como sempre, vocês sabem que eu gosto de dar uma recapitulada em tudo aquilo que estamos vendo, que estamos estudando. E vocês que vêm acompanhando a gente sabem que estamos aí nessa maratona, nesse efeito cadeia, né, de estudos em que Paulo está falando da depravação total do ser humano, dessa depravação e dessa imoralidade, dessa idolatria em que nós, seres humanos, já nascemos. Como Davi dizia, em pecado me concebeu minha mãe. Já nascemos contaminados pelo pecado que herdamos de Adão. E vimos em vídeos anteriores que o ser humano é capaz de chegar a ser muito pior do que aquilo que nós podemos imaginar. Que podemos fazer coisas terríveis, muito além daquilo que vemos por aí. O ser humano, por estar morto em delitos e pecados, por ter essa morte espiritual, por ter essa contaminação do pecado dentro de si, tem um coração corrupto, uma mente pervertida, e isso faz com que ele viva numa degeneração pecaminosa. Aquilo que a gente falou, pecado atrai pecado, né? E o próprio juízo de Deus para o pecado é mais pecado. Então Paulo aí, desde o capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 3 e versículo 20, vem aí descrevendo o diagnóstico da raça humana, o diagnóstico da depravação e da idolatria em que o ser humano vive antes de ser regenerado, antes de nascer de novo. Então hoje nós vamos dar continuidade nessa parte em que Paulo iniciou no vídeo passado, aqui no capítulo 2, a partir do capítulo 2 e versículo 5, hoje nós vamos focar a partir do 6, do versículo 6 até o 11, falando do juízo de Deus, do juízo, da ira de Deus que vai cair, que vem caindo já, né, conforme a gente estudou, que vai caindo progressivamente a ira de Deus e o juízo de Deus vai caindo já na vida de todos aqueles que são filhos da ira, através de pecado que atrai mais pecado, de maldições, a própria degeneração, a queda da natureza, as maldições que a gente vê. A gente vê o juízo e a ira de Deus se manifestando todos os dias ao nosso redor, à nossa volta. Nós vemos esse juízo todos os dias, mas o Paulo entrou num assunto aqui específico de uma ira vindoura, de um juízo vindouro, do juízo e que cairá sobre toda a terra, o julgamento do trono de Cristo, ou o julgamento, o grande trono branco de Deus, de Apocalipse capítulo 20, o dia em que Deus julgará cada ser humano segundo as suas obras, segundo aquilo que realizou nessa terra através do corpo. E é sobre isso que nós vamos falar, dessa ira vindoura, dessa ira do final de toda a história, aonde todos um dia estaremos ou diante de Cristo, filhos de Deus, para receber recompensas, ou não receber, ou então aqueles que estarão de pé diante do trono branco recebendo o julgamento e a condenação de Deus eterna no lago de fogo e enxofre por tudo aquilo que praticou, por toda a sua imoralidade, por toda a sua depravação, por toda a sua idolatria. Porque quando o ser humano
dá as costas para Deus, dá as costas para o único bem, despreza a glória de Deus, viver para a glória de Deus, o que a gente viu? Que o ser humano passa a adorar outros deuses, deuses falsos, evangelho falso, outras criaturas, ela mesma, e acaba se desvinculando totalmente do único bem que existe. Então o que acontece? A ira de Deus permanece sobre ela. Tudo isso a gente já viu e hoje nós vamos aí entrar com tudo nessa parte do juízo de Deus, dessa ira vindoura. Meus amores, olha só, se tem o ser humano em si tem muitas dúvidas. Todo ser humano tem dúvidas se isso, se aquilo, se aquele outro, e como que vai ser e o futuro. Por isso que a gente vê o sucesso do falso evangelho, o sucesso das revelações e das profecias, o sucesso da cartomancia, da bruxaria, da macumbaria, todas essas coisas que têm a ver com o futuro, revelações em supostas igrejas evangélicas. Por quê? Porque as pessoas estão sempre preocupadas com o futuro. Elas estão sempre querendo saber com relação ao futuro, e dúvida, se faço isso, se faço aquilo, se caso, se compro uma bicicleta, se vou para cá, se vou para lá. As pessoas vivem num mundo cheio de dúvidas, mas existe uma coisa que todo ser humano pode ter certeza absoluta, que todos nós um dia vamos estar diante de Deus, diante de um julgamento, diante de um tribunal, para responder por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer enquanto estivemos nesse corpo, nessa vida. Disso todos nós podemos ter certeza. Vamos estar diante de um tribunal da onde não vai haver escapatória, da onde não vai haver jeitinho brasileiro, da onde não vai haver uma brechinha pela qual podemos escapar ou dar desculpas ao Deus onisciente, onipresente, onipotente que sabe todas as coisas. O dia que estivermos diante desse tribunal de Cristo ou diante do trono de Deus, nesse dia não vai ter para onde fugir. Nesse dia tu pode passar a tua vida inteira dando desculpas, esfarrapada. Tu pode dar desculpa para tua mãe, pro teu pai, pro teu marido, pra tua esposa, pro teu patrão, pros teus amigos, pro teu pastor. Tu pode dar desculpa para ti mesmo, porque a gente adora dar desculpa pra gente mesmo, né? Então tu pode dar desculpa para quem tu quiser durante toda a tua vida, mas no dia que tu estiver diante de Deus, de Cristo, não vai ter como tu nem abrir a boca. A Bíblia é muito clara no livro de Apocalipse que todos vão estar de pé, diante do único Deus e soberano para dar satisfações daquilo. E detalhe, as satisfações não é tu que vai dar, são os livros que vão se abrir. E abriram-se livros, os livros das obras. E ali, então, o próprio Deus é quem vai falar. E ali, então, virá a condenação, o castigo. Ali será a consumação do século, a consumação total e final da vida de todos aqueles que são filhos da ira, de todos aqueles que rejeitaram dar ouvidos ao evangelho verdadeiro de Cristo, e somente Cristo, a salvação unicamente pela fé naquilo que Cristo fez, não salvação pelas obras, salvação por sacrifício próprio, salvação por obediência, por muito jejum, por muita oração, enfim, pelos méritos próprios, não. A única mensagem verdadeira do evangelho de Cristo, Cristo é o suficiente. Qualquer coisa além disso é falso evangelho. Então, meus amores, se existe uma certeza na vida de um ser humano, é que todos um dia vamos estar diante de Deus e vamos ter que prestar contas. E vai estar tudo registrado, desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos ou até a volta do Senhor Jesus. Lá vão estar descritas todas as obras que realizamos. Creia tu ou não, aí já não é meu problema, porque é o que a Bíblia fala, é o que o Senhor Jesus fala, e é o que Paulo está falando, e é o que a gente vai ver hoje, tá bom, meus amores? Então, antes de começar, eu já te peço, deixa o teu like, te inscreva tu que não é inscrito, compartilha, enfim, faz a tua parte, ajuda a compartilhar o evangelho verdadeiro, porque de falso evangelho a gente tá cheio por aí, e as pessoas dão a vida pelo falso evangelho, as pessoas fazem tudo pelo falso evangelho, mas a verdade do evangelho verdadeiro, os verdadeiros filhos de Deus estão dando desculpas, estão aí de braços cruzados, estão aí guardando a verdade unicamente para si, e tudo isso também está escrito lá no livro das obras
dos filhos de Deus. Lembra que até um vaso de água que a gente der, uma palavra que a gente compartilhar, o evangelho para uma pessoa que a gente pregar, tudo isso faz parte das boas obras que Deus preparou pra gente. Então faz uma boa obra hoje de acordo com a Bíblia. Comparte a verdade do evangelho. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Romanos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 5, tá? Mas o nosso foco é a partir do 6. Versículo 5 para pegar contexto. Lembrando que é a sequência da depravação e da imoralidade, da idolatria do ser humano. O ser humano vive na idolatria contra as leis de Deus, em rebelião contra as leis de Deus, vive em delitos e pecados, fazendo tudo aquilo que ela tem vontade, tudo aquilo que ela acha, e ela pensa que o juízo e o julgamento nunca vão chegar, que a condenação nunca vai chegar, que a fatura nunca vai chegar. Mas Paulo agora vem como um escatólogo, porque Paulo também era escatologista, Paulo também falava do fim dos tempos, Paulo fala do anticristo, Paulo fala da vinda de Jesus, Paulo fala do arrebatamento, Paulo olha, é assim, ó, unidinho com João, falando da segunda vinda de Jesus e falando do fim dos tempos. Então Paulo agora vem com a consequência na vida daquelas pessoas que vivem de qualquer jeito, que vivem de acordo com seus corações corruptos, mente contaminada, de acordo com as suas vontades, prazeres e achismos. Paulo vem agora com a condenação. Vem com a consequência de viver uma vida de qualquer jeito. E olha o que ele vem e fala. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha só, o versículo que vamos ver a partir de hoje. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Por quê? Porque para Deus não há acepção de pessoas. Então vamos lá, meus amores. Eu li todo o nosso texto do estudo de hoje e agora vamos lá, versículo por versículo, porque eu quero explicar para vocês palavras no original. Vocês sabem que a gente estuda bastante os originais para poder trazer a profundidade daquilo que Paulo, que a Bíblia realmente quer dizer. Lembrando que sempre, né, conforme as traduções, as pessoas que foram traduzindo a Bíblia para os idiomas dos países, eles iam pegando palavras que se assemelhavam àquilo, de acordo com a cultura do país, de acordo com, enfim, com aquilo que aquele país estava acostumado. Então acaba se perdendo um pouco da profundidade do que realmente o apóstolo quis falar. Então a gente sempre deve estudar, eu digo sempre, quem ensina as escrituras deve se aprofundar nos idiomas originais para que o ensinamento seja mais completo e profundo, tá? Então isso aqui é um alerta para quem ensina as escrituras, né? E que se aprofundar para poder ensinar melhor as pessoas para o entendimento abrir. Então a gente também entra numa terra um pouco perigosa nesse estudo, por quê? Porque aqui, conforme a gente lê, dá a impressão de que Paulo está falando que somos salvos por obras. Muitos falsos evangelhos, muitas falsas igrejas usam esse texto aqui de Romanos para dizer que, ó, tá vendo como a gente precisa fazer a nossa parte, fazer os nossos esforços, os nossos sacrifícios, fazer o que nos corresponde para sermos salvos, tá vendo? Usam esse texto aqui, como usam outros textos fora de contexto das escrituras, para dizer que a gente tem que fazer a nossa parte também. Cristo fez a dele, agora eu faço a minha. E não é nada disso.
Não é nada disso, muito pelo contrário. Qual é o assunto da carta de Romanos? A salvação, a justificação unicamente pela fé na obra de Cristo. É isso, do início ao fim, que é o início e ao fim da história da redenção. A salvação é unicamente por aquilo que Cristo fez. A única coisa. Só que aqui Paulo está falando com respeito à evidência da salvação. Que quando somos salvos, então passamos a praticar boas obras. Lembra o que está escrito em Efésios capítulo 2? Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras de Deus, criadas em Cristo, para andar em boas obras, para fazer boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, ao contrário do que o falso evangelho ensina, que faça boas obras, seja obediente, faça a tua parte e seja salvo, a Bíblia ensina totalmente o contrário, nasça de novo. Primeiro tu precisa nascer de novo, primeiro tu é salvo e então tu vai poder fazer as boas obras que Deus preparou para ti. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, muito falso evangelho usa esse texto aqui para dizer que a salvação é pelas obras, mas a gente vai ver no decorrer do estudo que não é nada disso, que é o perigo de usar textos fora de contextos e principalmente para conveniência de falsos pastores, para poder atrair as pessoas para o seu sacrifício, para os seus altares, para dar o seu dinheiro, para dar o seu tudo, para dedicar todo o seu tempo lá e deixar sua casa, sua família, enfim. Tudo isso o falso evangelho usa por conveniência própria, distorcendo as sagradas escrituras. E a tragédia de tudo isso é que enquanto as pessoas viverem neste engano, elas vão continuar debaixo da ira de Deus. E enquanto elas pensam que estão salvas, fazendo a sua parte, elas estão desprezando o que Cristo fez, na ignorância, tadinhas, porque elas não têm esse entendimento e a ira de Deus está sobre elas e um dia, infelizmente, se não houver entendimento, se não houver arrependimento, elas vão estar diante desse tribunal de Deus aqui para condenação. Então, por isso a importância da gente compartilhar essa verdade, tá bom, meus amores? Porque todos nós aqui, um dia fomos enganados pelo falso evangelho, todos nós aqui ainda conhecemos pessoas que estão enganadas e que ainda acreditam que elas precisam sacrificar para serem salvas, e elas não estão se dando conta, tadinhas, que elas estão desprezando a cruz de Cristo e estão caminhando a passos gigantescos para essa condenação que a gente vai ver aqui hoje, tá bom, meus amores? Então vamos fazer a nossa parte. O assunto da carta de Romanos, justificação unicamente pela fé em Cristo. Agora nós vamos ver aqui a consequência de quem não anda olhando para a glória de Deus, para quem não olha para Cristo, para quem vive no seu pecado. Então ele vem e fala assim, que as pessoas que vivem nesses pecados todos que a gente viu, inclusive o da hipocrisia, que foi o nosso estudo anterior, aqueles que julgam o pecado do outro e cometem igual ou até piores, o castigo de todas essas pessoas é o que? Acumular para si ira, para o grande dia da ira de Deus. Olha só, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vamos lá, palavra por palavra, meus amores. Deus, diante do tribunal de Deus, vai retribuir a cada um. É individual. Ou seja, não adianta tu, que é um filho, a tua mãe ser cristão, teu pai ser cristão, não adianta o filho ser cristão e o pai e a mãe não ser, enfim, não adianta, não vamos poder nos esconder atrás da fé de outra pessoa, não vamos poder nos esconder atrás de ninguém vai de mãos dadas pro céu ou pro inferno. A salvação é individual, assim como a condenação também é. Então não vai ter, todo mundo vai ter que prestar conta. Todo mundo, não vai ter ninguém que vai poder escapar. Então não podemos nos apoiar nos méritos de ninguém. Por ser filho de pastor, por ser isso, por ser aquilo. Não, nada. Cada um, aqui ó, Deus retribuirá no dia da ira a cada um, de acordo, segundo o seu procedimento. Em algumas traduções está escrito retribuirá cada um segundo as suas obras. Eu gosto da palavra procedimento, por quê? Porque
que é como tá aqui na minha Bíblia, segundo o seu procedimento, porque ela tem um significado no original muito, muito, muito mais profundo. E aí é que tá a gloriosidade de estudar nos originais. Olha só, o que significa a palavra procedimento no original grego? A palavra ergon. Olha só, então Deus retribuirá cada um segundo o seu ergon. O que significa isso, Aline? Um árduo trabalho. Olha só, olha o que Paulo está dizendo. Que Deus vai retribuir cada um segundo o seu árduo trabalho, um trabalho pesado, um trabalho que é esse procedimento, que é esse trabalho pesado, é um conjunto de técnicas. Olha só, meus amores, o que Paulo está falando aqui. Que a pessoa se dedica a vida dela toda, seja ela um filho da ira para ir para o inferno, seja ela um filho de Deus para alcançar as recompensas. E a gente já vai falar sobre isso. Mas olha só, a pessoa que passa a vida toda na depravação, na imoralidade, na idolatria, Paulo está dizendo que ela realiza um árduo trabalho. Um trabalho pesado, um conjunto de técnicas, métodos específicos, um processo, um mecanismo cronológico. Tudo isso significa a palavra procedimento que Paulo usa aqui. Olha só, uma sequência de ações realizadas para cumprir uma tarefa com êxito. Olha só. Olha só, como as pessoas mortas em seus delitos e pecados que desprezam a glória de Deus vivem. Trabalhando uma série de sequências de tarefas com métodos específicos, cronologicamente calculados para ir para o inferno. É isso que o Paulo está falando aqui. Olha só. E a pessoa não está nem se dando conta disso. Ela está trabalhando arduamente para ir para o inferno. Vivendo na sua vida de pecado, desprezando a glória de Deus, desprezando o motivo pelo qual ela nasceu, pelo qual ela veio a este mundo, viver para a glória de Deus. Ela vive para sua própria glória, para o seu prazer, a sua vidinha de lá para cá, correndo de lá para cá, fazendo as suas vontades, trabalhando e lutando e o que não é errado, trabalhar, ter uma vida digna, enfim. Mas o problema é que ela esquece do principal, que é viver para a glória de Deus. E aí ela acaba idolatrando as coisas ao redor dela, à volta dela, inclusive ela mesma. Então Paulo está dizendo aqui que essa palavra ergon é um árduo trabalho e que Deus vai retribuir com ira no dia do julgamento esse árduo trabalho que ela vem realizando de tarefas consequenciais. Olha só, uma sequência de tarefas, não é o que a gente vinha falando? A pessoa peca, ela não se arrepende, o coração dela se endurece, ela peca mais, o coração dela se endurece, ela vai pecando e ela vai caindo cada vez mais baixo no pecado dela. Daqui a pouco a mente dela está cauterizada, o coração endurecido, ao capítulo 5. Mas segundo a dureza do teu coração. Paulo falando, segundo a dureza do teu coração. De o quê? De reprimir a verdade, lembra? Reprime, detém a verdade, sufoca. Não, eu não quero a verdade do evangelho, eu não quero Deus. Eu quero adorar o Deus que eu criei de acordo com a minha conveniência, o Deus que é bom para mim, o Deus que me promete coisas, aquilo que me dá alegria aos ouvidos, momentânea, uma alegria momentânea, falsas promessas vazias de prosperidade, de bênção, de uma vida regalada, de tua vida melhor nesse mundo, que tudo que tu quiser Deus vai te dar se tu agir a tua fé, ação. As pessoas vivem nessa ilusão, nesse coração endurecido, e aí ela vai cada vez se endurecendo mais e vai cada vez caminhando num árduo trabalho, no seu procedimento árduo dessa caminhada para o inferno. E ela não se dá conta disso, porque ela está cega, morta em delitos e pecados. Algumas pessoas enganadas pelo coração corrupto, enganoso, porque o coração engana todo mundo, até um filho de Deus se engana pelo seu sentimento, se deixar.
se não vigiar, enganadas pelo falso evangelho, enganados pelas filosofias deste mundo, como a gente já viu, pelas falsas religiões, pela política, enganados por líderes fraudulentos, lobos disfarçados de ovelhas, enfim, enganados, os ateus, pessoas realmente maldosas, enfim, meus amores, tudo que a gente já viu. Todas essas pessoas um dia vão ser retribuídas de acordo com as suas obras. E não vai ter escape. Não vai ter como escapar. Ninguém escapa de Deus. E a Bíblia é muito clara no livro de Hebreus. Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor dos Exércitos. Cair na mão do Deus vivo. Mas as pessoas não estão nem aí. Subiando, tomando água de coco, tranquilas, cometendo seus pecados. Lembra que a gente falou sobre isso também? Que porque ela despreza a bondade de Deus. A gente viu isso no vídeo passado. Se tu não assistiu, volta lá e assiste. A pessoa peca e ela não vê as consequências do pecado aparentemente na vida dela. Ela pensa, tá tudo bem, Deus é comigo, tá tudo certo. Ou então, Deus não existe mesmo, eu faço o que eu quero e nada acontece comigo. Ao contrário, tô cada vez melhor. Ela ignora a bondade de Deus, que ela lhe dá tempo para se arrepender. Mas um dia, quando menos ela esperar, a talagada vem, a fatura vem, o juízo de Deus vem. E ainda que não venha aqui, vai chegar nesse dia aqui, o dia do justo juízo de Deus, para o qual ela está acumulando ira, com árduo trabalho, com procedimentos sequenciais. É uma sequência, meus amores. O ser humano pecador vive num mundo que é uma sequência. Ele gira em torno dele mesmo, da idolatria que ele criou, e cada dia vai acumulando mais pecado. Cada dia ela vai vivendo no seu pecado. Então um dia a mão de Deus vai pesar. E aí ele vem e fala assim, retribuirá segundo o seu procedimento. Aí ele vem e fala, 2 pontos. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então aqui entra o texto que o falso evangelho usa, arminianos, enfim, se para quem quiser entender um pouco mais, enfim, igrejas que ensinam que a pessoa tem que fazer a sua parte para ser salva. Então aqui entra, porque eles usam essa palavra aqui, que Deus vai retribuir a vida eterna aos que perseverando fazem o bem. Ou seja, tá vendo como nós temos que perseverar para fazer o bem? Tá vendo como nós temos que fazer boas obras? Só que aqui a pessoa sai do contexto literalmente do que a Bíblia toda fala, do que a carta de Romanos fala, que a salvação é unicamente pela fé no que Cristo fez. Aqui não está falando de que eu tenho que fazer obras para ser salvas, perseverar em boas obras para ser salva. Não, ao contrário. Aqui está falando que aquele que vive para a glória de Deus, que aquele que é nascido e regenerado de Deus, persevera. Então, ele vive em perseverança, a perseverança dos santos, que inclusive é uma perseverança que o próprio Deus realiza na vida de um filho de Deus. Lembra que a gente falou agora há pouco? Que Deus preparou boas obras para os filhos dele praticar. Então, o próprio Deus guia os nossos passos, depois de nascidos de novo, para andar nessas boas obras, para perseverarmos nessas boas obras, para alcançar isso aqui, glória, honra e incorruptibilidade, ou seja, recompensas. Aqui está falando das recompensas que os filhos de Deus vão receber diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus e que vive na prática do bem, depois de regenerados, é sempre importante entender, porque o que um morto pode fazer, gente? Nada. Um morto não pode fazer nada bom. Então, quando nascemos de novo, somos regenerados, então passamos a fazer as boas obras. Então, agora podemos perseverar. Por quê? Porque agora, nascidos de novo, temos o Espírito de Deus dentro da gente, nos ensinando, nos guiando a toda a verdade, nos guiando a praticar as boas obras, a fazer o bem, a lembrar da lei de Deus. Qual é o papel do Espírito Santo? O principal papel do Espírito Santo, de acordo com o Senhor Jesus. O Consolador virá para guiar, para lembrar
lembrar vocês de toda a verdade, lembrar vocês de tudo o que eu vos tenho falado. Então o Espírito Santo na vida de um filho, ele vai nos guiando a toda a verdade, a nos lembrar o que as Escrituras falam das promessas, a nos lembrar das consequências do pecado, que é o sofrimento neste mundo, a perda de comunhão, a perda de galardão, jamais de salvação, porque filho de Deus não perde salvação. Mas é isso aqui que ele está falando com relação a essa perseverança. Não é com relação a perseverar fazendo boas obras, sacrificando para ser salvo, não. É porque filho de Deus persevera para alcançar recompensas. Olha só, vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Filho de Deus procura pelas recompensas. Filho de Deus vive essa vida em santidade, se afastando do pecado, lutando todos os dias contra o pecado. O pecado mora em nós ainda? Mora. Ainda estamos num mundo cheio de pecados à nossa volta? Sim. Ainda temos uma natureza pecaminosa que grita todos os dias dentro da gente pra gente arrebentar com tudo? Sim. Mas também agora temos um Espírito de Deus, um Espírito de vida que está ali nos ajudando. Não estamos sozinhos nessa batalha. O Espírito de Deus está nos lembrando de tudo que a Bíblia fala, nos dando força, nos dando ânimo, nos dando capacidade de poder dizer não para o pecado. Quando estávamos mortos, quando éramos filhos da ira, não tínhamos a capacidade de dizer não. Por isso, essa lista aqui de depravação que Paulo falou. É só sim para o pecado. Sim, 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 sim. Agora, nascidos de novo, agora podemos dizer não para o pecado, porque já não somos mais escravos. Já temos agora um Senhor que manda em nossa vida, Deus e o nosso Cristo Salvador. Já não somos mais escravos da vida velha, da natureza pecaminosa. Agora podemos dizer não. O que acontece algumas vezes? Que os filhos de Deus fraquejam na sua comunhão com Deus e aí o pecado vem e ele acaba caindo. Então é como João falava: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é porque agora vocês são salvos que vocês podem andar aí brincando com o pecado e pecando. Não, eu escrevo essas coisas para vocês para que vocês não pequem. Mas se pecarem, temos advogado fiel e justo diante do Pai intercedendo. Aquele que confessar pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Então, muito se confunde aqui com respeito a isso, né, com relação a essa perseverança. Não, aqui está se referindo à perseverança de andar numa vida de santidade, obediente a Deus depois de salvos, buscando pelas recompensas. Aqui, ó, glória, honra e incorruptibilidade, buscando todas as recompensas que nós temos direito como filhos de Deus. Lembra? Somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Ele. Vamos ter direitos a galardão, a recompensa. Lembra? Aqui a imagem, o retrato que Paulo está pintando é do juízo de Deus, da condenação, aqui do tribunal de Deus, no final de todas as coisas. Aqui, filhos de Deus vão ser recompensados com suas coroas e com seus galardões por tudo aquilo que fez. Até um copo de água que a gente der, a gente vai ser recompensado. Aqui as obras vão ser pesadas. Obras de palha, de feno vão ser queimadas, não vão ter recompensas. Obras de ouro, pedras preciosas e de prata terão o seu devido valor, sua devida recompensa. Mas isso não significa que essas obras sejam para salvação. Não, essas obras são de quem já é salvo. Tá dando para entender, meus amores? Por que é tão falado sobre isso aqui? Por quê? Porque as obras que realizamos são a prova, são as evidências de que somos nascidos de Deus. As provas, as boas obras que praticamos nessa vida são a evidência que somos nascidos de Deus. Elas nunca foram para a salvação, nunca foram. Ao contrário, a única obra que é atribuída à salvação é a de Cristo. É nessa que nós temos que depender. Agora, as obras que a gente realiza depois de nascidos de novo são a evidência, a prova de que fomos salvos. Como o próprio apóstolo Tiago também falava. Mostra-me a tua fé que tu diz que tem com as tuas obras.
Mostra, porque não adianta tu dizer que crê em Deus, que tu tem fé em Deus, que tu é salvo, se tu não tem obras para mostrar. Então Paulo e Tiago falavam a mesma língua. A salvação é unicamente pela fé em Cristo, mas ela vem acompanhada de boas obras. Ela vem acompanhada de bom procedimento, de perseverança em andar em boas obras. E essa perseverança é o próprio Deus que nos mantém. O próprio Deus que persevera os filhos de Deus em boas obras, porque Ele quer recompensar. Então ele vem e fala, vida eterna para aqueles que procuram a recompensa, glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos, ou seja, aos rebeldes. Faccioso significa rebeldes, revoltados, inimigos de Deus e contra a lei de Deus. Então, mas ira e indignação aos rebeldes contra a lei de Deus, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Olha só, ira e indignação, aqueles que retêm a verdade para continuar vivendo no pecado. É o que a gente já viu nos vídeos anteriores. Se tu quiser ver, volta lá e assiste toda a playlist de Romanos até aqui. Esse aqui eu acho que é o nono vídeo já. Então ele vem e fala, aqueles que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Olha só, tilipsis, tribulação e angústia, tilipsis, tribulação de dentro e de fora, de todos os lados. A Bíblia fala, quando se refere à grande tribulação, que Jesus fala em Mateus, a grande tribulação de Apocalipse, megatilipse, grande tribulação. Paulo está usando tribulação, uma tribulação de todos os lados, interna, mente, coração, física, de fora, perseguição, tormento, claro, lago de fogo e enxofre, condenação eterna. Embora no inferno haverá, assim como no céu haverá diferença de filho para filho, uns vão brilhar mais que outros, outros vão receber mais recompensas que outros, e isso é bíblico. Isso é bíblico. Nem todo filho de Deus vai ter as mesmas recompensas no céu. Isso vai ser de acordo com as boas obras. Lembra, somos salvos pela fé em Cristo, mas somos julgados pelas nossas obras. Salvos pela fé, julgados por obras, tanto para recompensa como para condenação. Então, filho de Deus que pratica obras de perseverança, boas obras, vive buscando as recompensas, esses filhos vão brilhar mais, porque tem aqueles filhos preguiçosos, aqueles filhos que, tá bom, aqui no meu cantinho, deixa assim. Então, Paulo fala em Coríntios que como vai ser os nossos corpos glorificados depois de ressuscitarmos, que uns vão brilhar mais que os outros. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, e até de estrela para estrela existe diferença de resplendor. O que Paulo está falando nisso? No contexto de como a gente vai ser quando ressuscitar. Uns vão brilhar mais que os outros. Um vai brilhar como o sol, o outro como a lua, um como uma estrela, outro como uma estrela apagadinha. É assim, meus amores. Então vai ter filhos mais recompensados. Eu sempre gosto de falar das coroas. Existe na Bíblia 5 coroas para os filhos de Deus. Tem filho que só vai receber a da vida. Essa todos vão receber, mas tem mais 4. E essas 4 vão ser para aqueles que perseveram em fazer o bem e em crescer espiritualmente. Então, o filho que vai receber mais coroa vai receber 5. Uns vão receber 1, 2, 3, 4. Eu quero as 5. Por quê? Porque eu quero muita glória? Sim, porque quanto mais glória eu tiver, mais perto de Jesus e de Deus eu vou estar. Quanto mais coroas eu tiver, mais coroas eu vou poder jogar aos pés do meu Senhor, do meu Cristo. É o que está escrito em Apocalipse, que toda a igreja, todos os filhos de Deus vão se dobrar de joelhos e vamos lançar as nossas coroas aos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então tu, filho de Deus, tu vai te contentar em dar uma coroazinha só pro teu Rei e Salvador? Não, eu quero dar todas que ele tem direito. Eu quero honrar ele o máximo que eu puder. Então, para isso, eu tenho que perseverar nessas boas obras, conquistar o máximo de conhecimento acima de tudo, porque a vida eterna é essa, que te conheçam a ti,
único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviastes. Então eu quero conquistar todo o conhecimento que eu puder nesse lado da vida e todas as recompensas e coroas para poder devolver para Cristo, porque é Ele que merece toda a honra e glória. Mas então vai haver diferença de resplendor no céu de filho para filho, assim como vai haver diferença de condenação no inferno. Sabia disso? No inferno vai ter hierarquia de condenação, embora no inferno qualquer condenação do inferno é a pior coisa que pode existir, porque lá não vai existir Deus, lá Deus não vai estar, lá Cristo não vai estar, lá vai haver choro e ranger de dentes. Então a menor da condenação no inferno já é terrível, porque ela é por toda a eternidade e não tem para onde escapar. Mas ainda assim a Bíblia nos fala que vai existir graus de condenação no inferno. Vai ter aqueles que vão queimar mais. Vai ter aqueles que vão estar mais perto de Satanás. Falsos profetas vão estar lá do lado dele. Maus reis, maus governantes. Todos aqueles que ocupam o lugar que Cristo ocupa, rei, senhor, sacerdote e profeta, todos aqueles que ganharam um dom, um talento, ou que se denominam nessa terra com algum desses atributos dados a Cristo, esses vão estar mais próximos de Satanás, queimando no lago de fogo e enxofre. Quem falou isso, Aline? Cristo nas Escrituras. Ai de ti, Corazim, porque se em Sodoma e Gomorra eles tivessem ouvido tudo aquilo que vocês têm ouvido, a condenação deles não teria sido o que é. A condenação deles vai ser muito menor que a de vocês. A condenação de vocês vai ser muito maior que a de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque vocês estão ouvindo a verdade, vocês estão vendo os sinais, vocês estão vendo os milagres e vocês estão desprezando Cristo. Então a condenação de vocês vai ser maior que a de Sodoma e Gomorra. Ou seja, no inferno, as pessoas vão ter uma condenação maior, de acordo com as obras que praticou. Todos os pecados que nós vimos na lista anterior são pecados, todos passíveis de condenação, todo mundo vai para o inferno. Mas tem aqueles pecados que vai trazer condenação maior, mais que condenação no inferno. Tá dando para entender? Então ele vem e fala assim, ó, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então ele vem e fala aqui, tribulação, no lago de fogo e enxofre, angústia sem fim. Hoje eu e tu passamos por uma angústia, passamos por uma tribulação, por uma situação difícil, de dor, que parece que a gente não vai ter saída, parece que, meu Deus, a gente já sente aquela dor, aquela angústia, aquele desespero, meu Deus, mas ainda existe solução, mas ainda, um dia após o outro, as misericórdias de Deus se renovam, a gente vai ver, e a gente tem a esperança de que tudo isso vai acabar. A gente sabe que em algum momento aquela dor, aquela angústia vai passar, mas quem estiver condenado ao inferno não vai ter essa esperança, não vai ter como escapar, gente. É condenação eterna, é tribunal de Deus, é ira de Deus, meus amores. Não existe solução, não existe solução para essa angústia aqui. Então é tribulação e angústia para aqueles que fazem o mal, aqueles que vivem na prática do pecado. Aí ele vem e fala do judeu primeiro e também do grego. Por quê? Porque olha só, aqui a gente vai ver muito isso daqui para frente, dessa diferença que supostamente se faz sobre judeus e gregos. Por quê? Por que sempre o judeu é primeiro que o gentil? Por quê? Tanto para bênção como para maldição, porque aqui ele está falando o quê? De condenação eterna. Todos aqueles que tribulação e angústia, condenação e ira para todos aqueles que pecam, que vivem no pecado, que fazem o mal. Do judeu primeiro. Por que judeu primeiro? Por quê? Porque os judeus, humanamente falando, de acordo com as escrituras, eles têm uma vantagem. Porque judeus foram os primeiros que tiveram contato com Deus. Porque os judeus são o povo de Deus. Eles tiveram o privilégio de ver a mão forte de Deus, desde quando eles foram resgatados do Egito, todos os milagres, todos os sinais.
Cristo veio dos judeus, a salvação veio dos judeus. Cristo, o Messias, é judeu. A verdade veio para eles primeiro. Então tudo o judeu tem primícia. Tudo o judeu tem prioridade. Paulo vai falar muito sobre isso daqui para frente. E a gente vai aprender isso muito detalhe, tá bom, meus amores? Então, essa coisa de que de privilégios, como os judeus tinham, né, e acreditam até hoje que tem, e realmente tem, mas essa coisa de privilégios assim, é um perigo. Porque quanto mais conhecimento tu tem, mais condenação tu tem também. Tá dando para entender? O privilégio dos judeus é uma espada de dois gumes. Ela é tanto para bênção, mas também como para maldição. O fato dos judeus serem o povo escolhido, o povo de Deus, o povo que teve as revelações primeiro, faz com que eles também tenham condenação maior. Por isso que aqui para angústia e para ira, eles vêm em primeiro lugar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com falar, o privilegiado. Ei, privilégios vêm com responsabilidades. Privilégios exige obediência. Tu pode te achar muito privilegiado por ter um cargo, por ter um posto, tudo isso tem consequências, tanto pro bem como pro mal. Tem que haver responsabilidade e obediência. Então, Paulo falou aqui, tanto pro judeu como pro gentil. A condenação vem, mas vem primeiro pro judeu, porque eles eram primeiros a que deveriam ter crido no Messias, no sacrifício de Cristo e parado de crer nas obras de Moisés, na lei de Moisés, mas eles preferiram continuar na prática dos rituais judaicos e desprezaram a cruz de Cristo. Então a condenação deles vai ser em primeiro lugar. Eles vão ser os primeiros a ser condenados. Aí agora ele vem também com o contrário, olha só. Glória, porém, e honra e paz para todo aquele que pratica o bem. O judeu primeiro e também o grego. A mesma coisa aqui. Agora ele está falando aqui, ó, que a glória, as recompensas, a honra, a paz eterna, a paz de saber que, fui salvo, tô livre do pecado, tô livre deste corpo pecaminoso, livre deste mundo pecaminoso. Agora é viver uma vida de eternidade com Deus e com Cristo e com meus irmãos por toda a eternidade. Paz eterna, glória e honras para aqueles que praticam o bem, para aqueles que vivem uma vida de santidade, para a glória de Deus. Lembra? Todo o início do contexto, a pessoa deixa de dar glória a Deus, deixa de crer em Deus para crer na criatura. Então aqui, aqueles que vivem para a glória de Deus, vivem crendo nesse Deus, vivem crendo na obra de Cristo, essas pessoas vão ser recompensadas com glória, honra e paz. E aí ele vem novamente e fala, tanto judeu como gentil, como o grego. Primeiro judeu que crê em Cristo como seu Salvador, também vai ser recompensado primeiro, como o caso dos próprios discípulos, né? Que a Bíblia fala que eles vão sentar para julgar as tribos de Israel. Eles vão julgar. A igreja também vai julgar os gentios, mas os judeus vão julgar o mundo, as tribos, enfim. Então, daí ele vem e fala, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, não importa se é judeu ou grego, para Deus não existe acepção de pessoas. Todos vão ser julgados de acordo com os livros das obras. Todos vão ser julgados de acordo com o seu árduo trabalho, o seu ergon, o seu procedimento nesse mundo, tanto para glória e vida eterna, como para condenação eterna, inferno e lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Começando primeiro pelos judeus, que tenham o privilégio de terem sido os primeiros a ter contato com Deus, serem o povo escolhido, terem o Messias vindo deles mesmo, e depois do gentil, do grego, né? Que o Paulo fala aqui, que somos nós, né? O povo gentil, enfim, que não faz parte da nação de Israel. Então, para Deus não existe exceção de pessoas. Os judeus não vão ter privilégios por ser o povo de Deus. Viveu no pecado, e aliás, o povo é aquilo, né? O povo judeu hoje em dia são literalmente, digamos assim,
né? Os mais pecadores, né? Porque desprezam a obra de Cristo, desprezam o que Cristo fez. Temos aí, pela graça e misericórdia de Deus, alguns judeus messiânicos convertidos, enfim, mas é muito pouco. E a gente sabe que a conversão deles mesmo vai ser na segunda vinda de Cristo, né? Quando Cristo descer do céu e eles verem aquele a quem eles transpassaram. Então eles vão reconhecer que Jesus Cristo era de fato o Messias. Mas antes de tudo isso, eles vão coroar o anticristo como Messias deles, eles vão passar pela grande tribulação, enfim, toda uma outra história. Mas não existe acepção de pessoas para Deus. Todos vão estar igualmente diante do tribunal de Deus, diante do tribunal de Cristo, para receber suas recompensas, suas coroas e galardões, para viver para a glória, porque viveram para a glória de Deus, andando em boas obras, mas também condenação eterna e juízo eterno para aqueles que viveram na prática do pecado, desprezando a obra de Deus e de Cristo. Olha só, quero ler uns textos para vocês, para que vocês entendam um pouco mais sobre isso, tá? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Diz assim, Paulo falando na igreja de Coríntios com relação a esse tribunal também de Cristo e de Deus. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mais uma vez, Paulo aqui afirmando que todos nós vamos estar um dia diante de Deus e de Cristo, do tribunal de Cristo e do tribunal do juízo de Deus. Os filhos para receber as recompensas e as coroas, e os filhos da ira para receber a condenação eterna. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 25. Mais um texto falando sobre isso. Mateus 25, 31. E aqui é o próprio Senhor Jesus falando. E ele diz assim: o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Olha só, desde a fundação do mundo estava preparado o reino de Deus para os filhos de Deus. E aí ele vem e fala assim, ó: porque tive fome, me deste de comer, e tive sede, me deste de beber, e era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestisse, enfermo e me visitaste, preso e me fostes ver. Ou seja, aqui as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós perseverássemos nelas, para que nós andássemos nelas e praticássemos essas obras. Por quê? Porque são essas obras que são a evidência da nossa salvação, a evidência da nossa regeneração, do nosso novo nascimento. Quando estamos mortos em delitos e pecados, não podemos fazer nada de bom. Nada, nada, nada. E ainda que alguém morto em delitos e pecados aparentemente faça algo de bom, como é o caso das seitas e igrejas neopentecostais que têm obras sociais, que dão cestas básicas, enfim, aparentemente estão fazendo coisas boas, mas quando Deus examina a intenção do seu coração, meus amores, aí tá o pecado escondido. Vai lá levar uma cesta básica e leva uma máquina de fotografia para tirar foto, para mostrar no jornal e na televisão e nas mídias. Olha como somos bons, olha como a gente faz. Gente, obras aqui do lado, não reparem o barulho, tá? Mas eu não vou interromper o vídeo, o vizinho tá em obras.
Então, olha só, por mais que um filho da ira queira fazer alguma boa obra, a intenção do coração pelo qual ela está fazendo se revela. Para querer mostrar, para querer aparecer bem na foto, mostrar alguma coisa, e essas obras, ó, são lixo, trapo de imundícia, palha e feno, de acordo com as escrituras. Por isso que uma pessoa que não é nascida de Deus não pode fazer boas obras, porque as boas obras Deus prepara pra gente, quando a gente faz elas com coração puro, sincero, sem esperar nada em troca. sem querer recompensa, sem esperar glórias da terra e dos homens. Nós queremos essa glória aqui, essas recompensas aqui, que vêm das mãos de Deus. Recompensas que Ele nos dá por aquilo que fazemos de bem, para que depois podemos retornar para Ele, devolver para Ele, para o nosso Senhor e Deus da glória. Meus amores, prestem atenção, meditem nisso. Não deixem que esse estudo se perca, morra. Não, é um estudo que está falando literalmente de condenação eterna. Lembra o contexto? Paulo está falando de pecado, de depravação, de imoralidade, daquela lista de mais de 20 pecados que a gente leu, inclusive da hipocrisia, de julgar, de condenar. Homossexualidade, dar glórias a deuses criados pelas mãos de homens, perversão moral, mentira, engano, maldade, falsidade, todos esses pecados, homicídio, todos os pecados que hoje nós entendemos e conhecemos de acordo com a lei de Deus, de acordo com a nossa consciência. Todos esses pecados são passíveis de condenação se não houver arrependimento. E Paulo está aqui dizendo qual é a condenação para esses pecados. Qual é a condenação de todos aqueles que um dia vão estar diante do tribunal de Deus, se não houver arrependimento? Então isso não é qualquer coisa, isso não é brincadeira. Temos que avaliar a nossa vida. Filho de Deus, tu que é nascido de Deus, é regenerado, o que tu tem feito com as boas obras que Deus preparou para ti? Tu tem cruzado os teus braços, tu tem vivido de qualquer jeito, preguiçoso, dando desculpas para Deus, deixando de praticar a verdade, deixando de apoiar a verdade do Evangelho. Tu vai chegar diante de Deus, tu não vai ter recompensas para devolver para Cristo, tu não vai brilhar quando estiver na eternidade. Lembrem-se, vai existir diferença de resplendor e de glória. Lute para brilhar o máximo que tu puder. Não para a tua glória, mas para a glória do teu Deus e do teu Senhor. Quanto mais tu brilhar, quanto mais entendimento tu tiver, quanto mais tu crescer, mais perto de Deus e de Cristo tu vai ficar. Gente, é tudo que eu mais quero. Poder passar uma eternidade juntinha de Deus, de poder estar diante do trono de Deus, ver Ele, falar com Ele todos os dias, tá no grupo dos mais próximos de Deus, como era Pedro, Tiago, João. Eu quero isso, é tudo que eu mais quero, a vida eterna é essa, estar com Deus e com Cristo. É isso que eu quero. Para que tu quer a vida eterna? Para desfrutar do céu e do paraíso? Não, eu quero desfrutar de Deus e de Cristo. Aprender eternidade após eternidade, eternidade após eternidade, descobrindo a grandeza infinita desse Deus e desse Cristo. O que tu espera do céu? O que tu espera da eternidade, filho de Deus? Tu realmente entende o que é eternidade? Tu realmente entende o que é céu? Ou é só o que tu ouve falar? Eu vou pro céu, tô salva e vou ter paz. Pelo amor de Deus, aprende a entender o que realmente é eternidade. E luta, persevera nas boas obras, não para alcançar a salvação, mas porque tu já foi salvo, porque as boas obras são a evidência da tua salvação. São a prova de que tu realmente é regenerado. Agora também o outro lado da moeda. Aqui, Paulo demonstrando, provando, nesses textos outros que eu também li para vocês, que todo aquele que vive na prática do pecado vai estar diante do trono de Deus, do juízo de Deus, para que a ira dele recaia sobre essa pessoa que viveu a sua vida toda de qualquer jeito no pecado,
desfrutando dos prazeres deste mundo, e a condenação dessas pessoas será o lago de fogo por toda a eternidade, aonde ali haverá choro e ranger de dentes, aonde ali o verme não morre, aonde ali toda dureza de coração, todo orgulho, toda prepotência, todo ódio e desprezo a Deus será castigado com ira, a mesma ira que caiu sobre Cristo naquela cruz. Sim, porque foi essa ira que caiu sobre Cristo naquela cruz. Por isso que a salvação, o assunto da carta de Romanos, é a salvação, o justo viverá pela fé e será salvo pelo que Cristo fez na cruz. Porque Cristo recebeu essa ira do fogo que arde, aonde o verme não morre, angústia e tribulação no meu e no teu lugar. Por isso, quem crê nisso é salvo. Quem não crê nisso já está condenado. Que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, abra o entendimento e desperte um temor, tanto para filhos de Deus como aqueles que são filhos da ira, para entender realmente o que é o plano de Deus, o plano da redenção, o que realmente Cristo veio fazer naquela cruz, e entender as nossas responsabilidades como filhos de Deus, e que o Espírito Santo alcance os filhos da ira com a graça salvadora, para que os teus olhos e os teus ouvidos sejam abertos para essa verdade, e que vocês sejam livres dessa ira que vai cair sobre todos aqueles que praticam um árduo trabalho durante toda a sua vida, caminhando na ignorância ou realmente totalmente dispersos do único bem que existe. Que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. A gente se vê e até a próxima.